né? Muitas pessoas ainda têm essa dúvida: por quê? Por que que Adão e Eva não podiam comer? Deus fez o fruto. Se Deus não quisesse que eles comessem, por que que ele fez a árvore então? Por que que ele colocou ela no meio do jardim? Por que Deus não proibiu Adão, né? Foi deixar ele logo ali perto da árvore? Se Deus não queria que ele comesse, por que que Deus não botou em outro lugar? Pois bem, quando você conhece essa lei, e o que que diz essa lei na Torá? Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um shiur aqui no nosso canal, trazendo para vocês hoje uma síntese, uma boa explicação sobre mais esta festa, sobre mais esta celebração no meio do povo judeu, no meio do povo de Israel, que se chama Tu Bishvat. Você já ouviu falar sobre esta celebração? Você conhece essa festa? É um dia festivo, é um dia com clima especial, que nos envolve muito com a natureza. Na realidade, um dia muito ecológico. Nós vamos ver aqui que vamos trazer para vocês alguns detalhes interessantíssimos dentro das suas explicações, dos significados. Então, se você não conhece ainda esse tema, se você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar aqui em primeira mão, né? Na íntegra. Então, eu peço a você que fique conosco, né? Dê um like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo que vai ser muito importante para que você possa também ajudar a transferir esse conhecimento a outra pessoa. Então, nós vamos aqui já iniciando com o nosso material que preparamos exclusivamente para você sobre esta celebração judaica chamada Tu Bishvat. Então, Tu Bishvat agora, desse ano de 2026, referência no calendário hebraico de 5.786. Vamos nesse dia 15 do mês hebraico Shevat, celebramos o Ano Novo das Árvores, que dizemos em hebraico Hag Ha'ilanot, ou Rosh Hashanah Ha'ilanot, né? O Ano Novo das Árvores ou a Festa das Árvores. Agora, que significado, o que que isso tem de importante dentro da cultura judaica? Né? O que que é realmente, né, Tu Bishvat? Tu Bishvat ocorre no 15º dia do mês de Shevat, que é um nome desse mês que estamos agora, o mês hebraico Shevat. E na tradição judaica, ele é considerado o Rosh Hashanah Lailanot, né, o Ano Novo das Árvores. Qual é o propósito, né? O seu propósito original, ele é halárrico, ou seja, ele está envolto de leis, da própria lei de Deus, e também o seu teor agrícola. Ele determina, né, o início de um novo ciclo. Para quê? Quais são os ciclos que ele vai determinar, ou seja, o início desse novo ciclo? O ciclo agora de apresentação dos Maaserot, dos dízimos. Esse ciclo ele inicia justamente nessa data, quando o povo de Israel queria ali separar o seu dízimo para poder ofertar no templo. Qual era o dia que ele precisava marcar para iniciar a contagem ali dos dízimos? Nesse dia 15 de Shevat. O Orlá e o Netarevai, né? Primeiro, o Orlá é o fruto dos 3 primeiros anos. Quando o judeu ele planta uma árvore, ele estaria proibido de comer nos 3 primeiros anos. E o Netarevai, que é o quarto ano, né? O quarto ano em que a árvore vai dar frutos, ele deveria separar esse fruto para ser consagrado, ou seja, no quarto ano, para o templo, ficando assim o quinto ano para ele poder desfrutar dali para frente, para o resto da vida, dos frutos daquela árvore que ele plantou. Isso aqui é interessante, tá? Quando você para pensar nessa lei da Torá, ela basicamente vai te dar a resposta do porquê que Adão e Eva não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
né? Muitas pessoas ainda têm essa dúvida: por quê? Por que que Adão e Eva não podiam comer? Deus fez o fruto. Se Deus não quisesse que eles comessem, por que que ele fez a árvore então? Por que que ele colocou ela no meio do jardim? Por que Deus não proibiu Adão, né? Foi deixar ele logo ali perto da árvore? Se Deus não queria que ele comesse, por que que Deus não botou em outro lugar? Pois bem, quando você conhece essa lei, e o que que diz essa lei na Torá, na lei de Deus? Ela vai falar justamente isso. Quando uma pessoa planta uma árvore frutífera, vamos a um exemplo. A pessoa ela plantou uma figueira. Então, o primeiro ano que ela dá aquele fruto, ela está proibida pela Torá de comer aquele fruto. O termo usado pela Torá é orlá. Aquele fruto está coberto para ela. Ela ainda não pode comer ele. Ela tem que deixar aquele fruto aparecer na árvore, amadurecer, cair, apodrecer, fertilizar o solo. Aí vem o segundo ano. O mesmo processo vai acontecer. O fruto vai servir para os passarinhos, ele também vai apodrecer, vai cair no chão, vai fertilizar o solo. Isso acontece também no terceiro ano. O fruto vai amadurecer, vai cair. No quarto ano, ele agora vai ter que separar esses frutos, colher esses frutos e levar ao templo para oferecer a Deus. Então, o fruto daquela árvore no quarto ano será dado a Deus, na mão dos sacerdotes. Claro que Deus não vai comer no caso aqui a gente está falando de figueira, né? É um exemplo. Deus não vai comer o figo. Ele vai justamente dar para o sacerdote se alimentar com a sua família. Mas aquele homem que plantou, ele vai ofertar a Deus. E somente a partir do quinto ano é que ele será considerado para ele permitido, já aberto para que ele possa comer daquele fruto. Então, a pessoa que obedecia esse mandamento, ele estava plenamente consciente de que a partir do quinto ano ele estava livre para comer livremente dos frutos daquela árvore que ele plantou, com a bênção dos céus. Então, você conseguiu entender qual era o sentido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é que eles nunca poderiam conhecer o bem ou o mal, não é que eles nunca poderiam comer aquele fruto. Sim, eles comeriam daquele fruto, mas no tempo certo. A Torá fala de anos. Nós não temos uma real ideia de quanto tempo seria para que Adão e Eva pudessem comer do fruto. Porque o problema, o pecado, não está no comer o fruto, e sim em desobedecer a Deus, que disse que não era para comer. Então, certamente, quando fosse a hora ideal, a hora certa, Deus falaria para Adão e para Eva: Olha, agora é a hora de comer. Agora vocês estão prontos para conhecer o bem e o mal. Então tudo seria diferente. Mas no momento que Deus proibiu e eles comeram, então eles desobedeceram, eles ultrapassaram o limite, eles transgrediram a linha vermelha, ou seja, eles cometeram uma haverá. Então você consegue entender que, aprendendo um pouco sobre as leis agrícolas da Torá, da lei de Deus, você consegue entender até mesmo o princípio da história da humanidade, né? Quando Deus proíbe comer no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e o quarto ano não é para Deus, e o quinto em diante, então assim você vai compreender que sim, Deus fez a árvore para que a gente desfrute do seu fruto. E para Adão e Eva não era diferente. Só foi o tempo que não foi obedecido e a ordem de Deus transgredida. Bom, mas voltando então ao nosso shiur de hoje, vamos ver referências, né, que envolve o tema agrícola, o tema de árvores, e que até mesmo ele se mescla com conceitos espirituais dentro do próprio Tanar, ou seja, dentro da própria Bíblia. E aqui a gente já começa tendo referências da árvore como símbolo espiritual. Por exemplo, em Devarim, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso 19, diz: Porque o homem é como a árvore do campo. Se você for olhar a referência, lembrando ali das leis da guerra, o homem se encontrasse, né, o povo de Israel encontrasse no meio do campo de batalha árvores frutíferas, eles não poderiam destruir as árvores frutíferas para fazer armas, baluartes, ou seja, para uma guerra. Eles tinham que comer dos frutos e deixar as árvores. A ideia de que o homem é como a árvore do campo. Então, nós vemos na comparação de uma árvore para um ser humano que as coisas se harmonizam profundamente. Vemos que as árvores têm raízes. E o que significariam as raízes ao comparar o homem com uma árvore? Seria a sua emuná, a sua fé
e também as suas midotovot, o seu caráter, né? Ou seja, isso é o que sustenta o homem, a sua fé e o seu caráter. O tronco da árvore, que seria a estabilidade, né? Por isso, dependendo de quão é, é, dependendo da espessura da árvore, você vai ter mais força, estabilidade diante de um vento, né? Diante de algo que venha contra ela. E os frutos são as ações e a justiça do homem, né? Ou seja, o que o homem faz de bom e o que o homem faz de ruim, como ele pratica as suas obras. Então veja que é muito profundo o conceito espiritual da árvore como símbolo espiritual. Também temos a ideia de que a terra responde à justiça. A terra dará o seu fruto, e as árvores do campo darão o seu fruto, como consta no Sefer Vaikra, o livro de Levítico, capítulo 26, verso 4. A fertilidade da terra é vista como reflexo da aliança. Também temos a referência da árvore da vida, como diz Mishlei, né? Provérbios capítulo 3, verso 18. Ela é a árvore da vida para os que delas se apegam, ou seja, os que nela se apegam. Falando da própria Torá, falando da própria lei de Deus. A Torá é descrita como Etz Hachaim, a árvore da vida, né? E isso não para, também temos referências na própria na tradição judaica, né, na Massorá, quando na Mishnah, na lei oral, né, vai trazer para nós no tratado Rosh Hashanah, no capítulo 1, verso 1, ele vai trazer sobre os 4 princípios de ano que existem no calendário hebraico. E ele vai dizer, no dia 15 de Shavat, é o ano novo das árvores. Então, veja que é uma referência da própria tradição também. Os frutos e seus níveis, segundo a tradição da Kabbalah, e aqui eu trago Kabbalah como o sentido mais espiritual da Torá, né, tem significados muito especial. Esses significados, eles acabam sendo expressos, né, expressados ali para a gente na mesa quando a gente for celebrar Tu Bishvat. E depois eu vou estar falando como nós vamos celebrar, como se celebra, mas dentro desse significado, nós vamos ter variados frutos em que nós vamos celebrar Tu B'Shvat. E aqui eu quero que você coloque a sua atenção, porque os frutos e a maneira como eles se comportam, como eles são constituídos, eles representam os mundos da criação. Por exemplo, o fruto com casca dura, como o exemplo da noz, né? Você não consegue comer a casca da noz. Você tem que tirar a casca e comer o que está dentro. Isso representa o olam massiá, o mundo da ação. Já um fruto com casca mole, que você pode até tirar, retirar ela, por exemplo, uma manga, representa ali o olam yetzirá, o mundo da formação. Já existe o fruto que é todo comestível, por exemplo, uma ameixa, né? Por exemplo, um morango, aonde tem a sua representatividade, a própria uva, né? Que também comemos com casca, o olam briá, o mundo da criação. E dentre todas as frutas que vamos ter na mesa, né? Nós temos o aroma de cada uma, que expressa a identidade de cada fruto. E o aroma, ele vai representar o Olam Atzilut, que é o mundo da emanação, o mundo espiritual. Vê que coisa especial! Cada fruto expressando o mundo da criação, quando o cheiro, o odor agradável, né? Ou seja, ele representa o mundo espiritual, porque na realidade você não tira proveito de um aroma, de um cheiro bom. Na realidade, são somente sensações. Você sente, o seu nariz capta aquela informação, manda para o seu cérebro e você sente o cheiro agradável ou ruim, né? Então, na realidade, você não tem algo que está entrando dentro de você, que está sendo processado, retirado nutrientes. Não. Isso representa o mundo espiritual, que não podemos ver, mas existe. Mas podemos sentir, né? Então veja que coisa rica de significados e informações quando nós celebramos esse tipo de festa dentro da cultura judaica.
né? Ainda continuando, temos referência também no Mussar. O que é Mussar? Mussar é a ética judaica. Tu Bishvat e a ética judaica traz para a gente uma harmonia muito grande. Com respeito à criação, quando Deus diz Al Tashrit. O que é Al Tashrit? Não destrua. Estamos proibidos de destruir a natureza. Então, nós somos levados a obedecer a palavra de Deus com respeito ao mundo criado. Ou seja, cuidado com a terra, porque a terra foi criada por Deus. A terra contém nutrientes, alimento para as árvores e para outros animais. Responsabilidade espiritual pelo mundo. Sim, toda a criação foi feita para estar em interação com o ser humano. E Tu B'Shvat se torna, na realidade, na modernidade, um dia ecológico judaico, aonde também, além de um cerimonial que nós vamos ter, de sentar à mesa, comer dos frutos, bendizer a Deus, beber, né, os sucos e também o vinho, nós temos um dia para plantar árvores, né? É um dia dedicado a plantar plantas e árvores, especialmente árvores frutíferas. Então veja que coisa especial, como Deus ele busca, né, harmonizar a parte espiritual com o mundo criado, envolvendo o homem nessa prática perfeita de um relacionamento do homem com a própria terra e com o Criador, do homem com o mundo físico e o mundo espiritual, né? Então vamos continuar aqui, porque ainda tem bastante informação boa para a gente compartilhar, né? Até mesmo avançando dentro das Escrituras, na Brit Hadashah, o Novo Testamento. Nós vemos Yeshua, o Messias, e a metáfora da árvore, né? Nós vemos Bissorato e Matai, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 17. Ele diz que toda árvore boa produz bons frutos. Olha que coisa interessante, né? Comparando o homem com uma árvore. Se o homem ele caminha num bom caminho, ele vai produzir bons frutos, o que o contrário também é verdadeiro. Uma árvore má vai produzir maus frutos, tá? Isso ecoa diretamente com o Salmo 1, Terrilim Aleph, que diz: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folha não cai, e tudo que ele fizer, ele prosperará, dando o seu fruto na estação própria. Veja que coisa interessante, por estar perto de águas, ribeiros de águas vivas, águas boas, ele vai produzir bom fruto. A ênfase não é uma fé abstrata, mas vida enraizada que gera frutos visíveis. Então, o contrário é verdadeiro no que diz respeito a uma vida que não tem raízes, não vai produzir frutos visíveis. Não. Permanecer na videira verdadeira é a real interpretação e razão do ser. Veja, Bissorat Yohanan, o Evangelho de João, capítulo 15, verso do 1 ao 8, diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E ele diz: aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Um conceito totalmente alinhado com o que está escrito em Isaías 5, né? Que é a Torá como árvore da vida, Israel como vinha do eterno Deus. Se você compara as palavras do profeta Isaías, quando Deus vai falar que Israel é sua vinha. Então, realmente, aquele que está ligado ao Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, aquele que está ligado à Torá, ele vai produzir bom fruto, ele vai estar praticamente conectado à videira verdadeira. Uhum. Isso é muito especial. O julgamento, ele é pelas obras, ou seja, pelos próprios frutos. Como diz a Bissorat Matai, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 20, quando está sendo ensinado sobre os falsos profetas ou os falsos mestres, vai dizer: pelos seus frutos os conhecereis. Que é justamente isso. O fruto é uma identidade. Pelo fruto você conhece a árvore. Ora, se eu tenho uma maçã, qual é a árvore que produz maçã? Laranjeira. Não. A maçã já está me dizendo qual é a árvore. É a macieira. Se eu tenho uma laranja, não posso dizer que laranja dá num pé de uva.
Não, é na laranjeira. Então, o próprio fruto vai mostrar quem é a árvore. Quando nós olhamos para os frutos das pessoas, nós vamos ver quem realmente, onde ela está conectada. É uma fonte boa ou uma fonte ruim? É uma árvore boa ou uma árvore má? Quem essa pessoa é? Porque as ações dela estão me mostrando o que ela é. Se ela pratica o que é justo, se ela pratica o que Deus se agrada, se ela pratica as coisas que Deus ordenou que seja praticada, então eu sei que ela está conectada com Deus. Se as palavras do Messias estão nela, eu sei que ela está conectada no Messias. Agora, se tudo que ela faz é contrário à palavra de Deus, é contrário a Deus e contrário a Yeshua, então ela não está conectada em Deus, ela não está conectada à palavra, ela não está conectada com o Messias. Isso é verdadeiro. E tudo isso está pautado na observação daquele que sabe observar, daquele que sabe ver. E como é que você adquire essa habilidade? Através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Não? Vamos continuar aqui ainda nas referências que compartilhamos. E isso está em harmonia com o quê? Com Salmo, Terrilim 92:12. O justo florescerá como uma palmeira, mostrando que o justo está plantado nos átrios de Deus. E nos faz lembrar as palavras de Yeshua que diz que toda árvore que meu pai não plantou, essa será arrancada. Veja que coisa especial. Ah. Bom, a árvore da vida restaurada. Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse diz, no capítulo 22, verso 2, a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Isso é um eco direto do que está escrito no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 2 ao 3, quando vai falar sobre o jardim do Éden, aonde estava a árvore da vida. E também, livro de Sefer Ezequiel Anavi, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, onde ele vê às margens do rio várias árvores daquele rio que emanava do trono de Deus, do templo sagrado. Então veja que coisa especial. Nós vamos voltar ao princípio. O que está sendo prometido para o final é, na realidade, um reflexo do princípio. Então, Tu Bishvat nos ensina que a vida espiritual verdadeira, ela é orgânica, não artificial. Não é uma vida de aparência. Não é uma vida seca e vazia. Tem que ser orgânica, tem que ser uma vida espiritual aonde raízes são profundas e essas raízes profundas elas vão preceder frutos visíveis. Quando as raízes são profundas, conseguem absorver o nutriente desejado, né, que é necessário, então isso vai ser percebido nos seus galhos. Ou seja, quando uma pessoa está aprofundada nas escrituras, na presença de Deus, isso vai ser perceptível nas suas obras. E a redenção não é uma fuga da criação, mas a restauração da criação. Porque se no princípio Deus estabeleceu um mundo ideal e isso foi danificado por conta do pecado, o que é redenção? É voltar àquele princípio, é restaurar aquela criação que Deus fez de maneira perfeita. E a Brit Hadashah, ela não substitui a Torá, jamais. Ela é profunda e ela aprofunda a sua linguagem e significado. Então, a Torá apontando para a vinda do Messias e a Brit Hadashah respaldando todo esse apontamento, mostrando que tudo aquilo que a Torá falou sobre o Messias se cumpre profundamente na pessoa de Yeshua de Nazaré. E que, de fato, tudo isso, dentro da obra perfeita de Deus, voltará ao seu cumprimento profético. Tu Bishvat nos lembra que o reino de Deus não nasce dos céus para a terra, mas brota da terra para os céus, quando raízes santas produzem frutos justos. Veja que coisa especial, é como a própria tradição judaica ela vai dizer, né? Que tudo vem dos céus, exceto o amor aos céus. E essa é uma expressão verdadeira, porque Deus dá tudo para todos. Mas a única coisa que não vai vir de lá para cá, vai ser daqui para lá, é o temor aos céus, né?
Então, uma pessoa deve temer a Deus, e isso é como nós estamos vendo. O reino de Deus, ele brota daqui e ele termina com os frutos dos galhos da árvore apontando para os céus. Mas a semente foi plantada nesse mundo, através do Messias. E ele mesmo falou isso: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Bom, veja que tanto significado espiritual nós temos na festa de Tu Bisfat. Agora, como nós celebramos Tu Bisfat? Vou falar de uma maneira muito simples, aonde qualquer pai de família, qualquer família pode se reunir na mesa da sua casa e ter ali elementos da festa, que são frutos, né? Nós temos para compartilhar com os irmãos, né, um ceder, né, que é um guia onde você pode acompanhar todas as bênçãos e também o significado dos frutos, a ordem dos frutos que vão ser comidos, porque a tradição criou um ceder, a tradição criou uma cerimônia onde nós nos sentamos, tomamos os cálices de vinho, que representam as estações, comemos os frutos das estações com suas características definidas, frutos que têm cascas duras, frutos que têm cascas moles, frutos que você pode comer completamente, né? Ou seja, os aromas determinados de cada fruto, o que nós chamamos de Sheva Minim, as 7 espécies da terra de Israel, tudo isso trazendo conexões com a própria Torá, a lei de Deus, com os profetas escritos, com a Brit Hadashah, o Novo Testamento, e com a tradição judaica. Então, sim, é um ceder muito bonito, é uma cerimônia muito especial, e nós hoje compartilhamos com vocês a essência de Tu B'Shvat, que traz significados maravilhosos e profundos, mostrando como você, como uma árvore plantada, pode produzir bons frutos. E o que Hashem, Deus, espera de você, o que Hashem espera colher de você, bons frutos que você produz para a vida eterna. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui, desejando a todos um Hag Sameach, né? Um Hag Tu B'Shvat Sameach, seja uma excelente festa de Tu B'Shvat. E não se esqueça de plantar uma árvore, né? No dia 15 de Shevat. Durante o dia, você pode sair com a sua família para o ar livre e ali ter um momento para plantar uma árvore. Existe uma bênção que nós vamos deixar também compartilhado com vocês, onde você pode bem dizer a Deus no momento que for plantar uma árvore ou uma planta. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui. Que você tenha uma excelente festa de Tu B'Shvat, que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial. Shalom Uvracha a todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos.